participar desse evento aqui. Estamos conectando uma conexão do empreendedorismo feminino, elevando as mulheres empreendedoras para o próximo nível. Hoje eu vou falar para vocês sobre organização, de reflexo da vida pessoal e mundo profissional. Mas, antes, deixa eu apresentar. Meu nome é Débora Piala, sou personal organizer, que a maioria diria o que é uma personal organizer, eu vou falar um pouquinho diferente. Eu levo a satisfação, a alegria, a praticidade, a autonomia da vida das pessoas, através da organização. Costumeiramente, a gente escuta muito, eu faço obras, toco em casa, eu organizo coisas, mas a organização é muito além disso. No final de tudo, se faz as obras, se faz as organizações, as organizações, é levar essa leveza, esse bem-estar para a vida de todos. Eu tenho 53 anos, casada, e talvez não saiba, eu sou então, há 4 anos eu estou fora da caserna. Mas, se um dia necessitarem dos meus serviços, eu vou ter que voltar e trabalhar novamente. Como muitos aqui na pandemia, né, aquela tal palavra, se reinventar. Eu não precisei me reinventar, eu me inventei. Né? Porque, estando em casa, olhando para a minha casa ao redor, como muitas pessoas fizeram, né, eu vi que estava tudo uma bagunça. Né? Eu acho que muitas personagens organizers se viram inicialmente nessa forma. Se encontraram na bagunça e resolveram organizar a sua própria vida. E quando eu vi que essa organização na minha vida me trouxe transformações, assim, eu posso transformar a vida de outras pessoas também. Por que não? E aí vocês vão dizer assim, mas o que tem a ver organização, reflexo da vida pessoal no mundo profissional? Eu vou dar 2 exemplos para vocês da minha vida, do que aconteceu comigo. Eu sou formada em ciências contábeis e quando, num determinado momento da minha carreira como militar, que eu precisei comprovar, a gente tem vários processos, enfim, mas de novo, precisei comprovar minha titularidade, minha graduação, eu procurei meu diploma de graduação e não achei. Aí bateu aquele desespero, né? Porque era uma promoção, a melhor promoção da minha carreira, era onde eu iria ganhar mais dinheiro no meu período, né, aumento de salário, vamos botar assim, e eu não achava o meu diploma de jeito nenhum. Eu recorri ao CRC, né, para poder tirar uma cópia do meu diploma e levar na Marinha para poder conseguir essa minha promoção. Então, esse é um exemplo de como a desorganização, a falta de ordem, a falta de ter os meus documentos organizados poderia me causar um prejuízo enorme. Eu deixaria de ser promovida, eu deixaria de ganhar mais dinheiro e, de repente, eu, talvez até pararia, né? Porque tem uma série de regras, enfim. A minha carreira talvez ficasse parada por causa disso. Um outro exemplo é o meu esposo, embora ele não precisasse diretamente, naquele momento, né, da carteira profissional dele, mas ele tinha lá uns pequenos detalhes, ele falou assim, poxa, eu preciso ter a minha carteira profissional, porque lá na frente, quando eu for me aposentar, eu preciso desse registro, porque o INSS, enfim, tinha uma série de detalhes. A carteira ficou sumida dentro da minha casa, dentro dos meus armários. Quando eu fui fazer a organização, né, que eu parei para organizar a minha casa, eu encontrei a tal carteira de trabalho dele, lá no fundo de um lugar que inimaginável. A gente nunca pensou que estaria a carteira de trabalho dele. Então, isso é um outro exemplo de como, quando a gente tem a nossa vida pessoal fora da organização, o prejuízo que pode causar na nossa vida profissional. Essa frase é uma frase que a Ana Hickman falou na Feira do Empreendedor, que aconteceu agora no início de setembro. Né? Foi até uma pergunta, uma personal organizer fez algumas perguntas para ela, e, no final das contas, ela respondeu o que a pessoa pediu, e disse assim, essa frase aqui, ser organizado dentro de casa nos ajuda a ser melhor fora dela. Aí você vai pensar assim, poxa, mas a Ana Hickman
uma pessoa, né, alto nível, né, famosa, empresária, modelo. Exatamente, exatamente. 1.000 pessoas dentro de casa para poder cuidar de cada detalhe, olha, mínimo detalhe da vida dela. E ela disse para a colega, né, que depois que a personal organizer foi na casa dela e organizou a casa e instruiu os funcionários dela, a vida dela foi muito melhor. Então, assim, é uma satisfação imensa você escutar uma resposta dessa de uma profissional como ela. Uma pessoa que tem tudo, né? E você diz assim, pô, depois de você ter entrado na minha casa, você transformou a minha vida e me ajuda a trabalhar melhor. Então, mais um exemplo de como, quando a nossa casa está organizada, a nossa vida interna está organizada, pode ter reflexos no nosso mundo profissional. Tempo. Nosso tempo é a coisa mais preciosa, né? Todo mundo reclama do tempo e todo mundo tem 24 horas, né? Se pudesse, a gente queria ter 48, 72, né? Mas não tem, né? A gente só tem 24 horas. Isso também é algo que nos tira do sério, né? Uma forma que a gente pode fazer para poder organizar melhor o nosso tempo é ter agendas. Cada um vai escolher o seu jeito. Eu gosto da agenda no papel. Eu sou da antiga. Eu gosto de escrever, de imprimir ali a minha letrinha, de colocar as coisas no papel. Mas tem gente que vai gostar da agenda digital, vai gostar do Trello, vai gostar do Evernote, vai gostar de várias formas que hoje você encontra aí para poder anotar. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com a produtividade, com a gente poder se organizar? Assim, se você tem as coisas anotadas, seja ela de qual forma for que você escolher, as chances de você esquecer é muito menor. E com isso, essas 24 horas que você talvez quisesse transformar em 48, aos poucos você pode ir reduzindo e ela se transformar em 24 horas mesmo. E você até ter um tempinho para poder cuidar de você no final das contas, né? O tempo é igual para todo mundo, ninguém vai conseguir aumentar isso. Só que cada um vai escolher a melhor forma que vai encontrar, que vai se identificar e que vai ser a melhor para poder controlar o seu tempo. E para a gente ter esse bem-estar da organização, existem algumas etapas. Voltando um pouquinho, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no do tempo. Eu vou também dar um outro exemplo meu pessoal também, em relação ao tempo. Quando eu entrei para a Marinha, tanto quando eu entrei logo de início e depois quando eu fiz concurso oficial, antes eu ajudava minha mãe na casa, a cuidar da casa, e depois, quando eu estava para fazer o concurso social, já era dona da minha casa. Eu tinha as minhas responsabilidades enquanto dona de casa. Só que o tempo, né? 24 horas, igual para todo mundo, né? O que eu fiz? Eu planilhei o meu tempo todo. Todo o meu tempo ocupado e todo o meu tempo livre. E eu digo a vocês que um dos motivos, claro, a minha competência, a minha dedicação, o meu esforço, mas se eu não tivesse planilhado o meu tempo e utilizado ele da melhor forma, eu tenho certeza que eu não teria passado em nenhum dos dois concursos. Porque naqueles em que eu não fiz isso, eu não passei. Então, acho que você conseguir planilhar o seu tempo, organizar e separar, escreva. Bota ali lista. Se você não gosta de agenda ou não gosta de nenhum desses outros tipos de situações que eu coloquei aqui, que são digitais, faz uma lista, né? Um rascunho qualquer, para que você possa visualizar aquilo que você tem, o que você precisa fazer, o que te falta fazer, e depois você organizar melhor o seu tempo. Os resultados, eles inicialmente podem parecer assim, muito sutis, muito pequenos, mas com o passar do tempo, do próprio tempo, né, vocês vão ver o quanto que isso vai ajudar. Eu digo isso porque eu sou uma situação que eu vivi e aquilo que eu passo e tenho passado para as pessoas em relação ao tempo tem funcionado. Então, o começo é complicado, mas depois, quando você pega o ritmo, né, você vai ver quanto tempo você ganha ou quanto tempo você deixa de perder com coisas, às vezes, não tão úteis para você. Indo para a organização, como que você pode ter uma vida um pouco mais organizada para trazer reflexos positivos para o seu trabalho? O que normalmente a gente gostaria? Que quando abre ali a porta,
a gente sai para trabalhar, né? Aquilo que fica para trás tenha tudo funcionando. Porque também quando a gente volta, se tudo aqui não estiver funcionando, a gente abre a porta e fala assim, aquele caos, né? Não quer nem olhar, né? Quer sair de volta, não quer nem voltar para casa, de tudo que está desorganizado, né? Então, são alguns aspectos que fazem com que essa nossa rotina, vamos botar assim, a rotina doméstica, né, do nosso lar, nos propicie, então, ao sair por a porta e ir para os nossos trabalhos, sejam eles quais forem, de ter um pouquinho mais de paz. A organização dos espaços. Imaginem vocês que, na hora que vocês estiverem lá, vou trabalhar hoje. Seu armário, closet, chamem o que vocês acharem dentro do que vocês tiverem. Vocês não acharem a roupa adequada, porque talvez para ir participar de uma festa, você tem que usar um tipo de roupa. Para você participar de uma reunião, você tem que usar um outro tipo de roupa. Para você encontrar com as amigas, tomar só um refrigerante, um café, um outro tipo de roupa. Porque as roupas, como a Adriana falou agora há pouco, a imagem comunica muito sobre você. Então, as suas roupas também. Se você utilizar roupas que não são adequadas para aquele momento, você não vai traduzir a imagem que você quer. Mas eu tinha aquela peça que era ideal, mas eu não encontrei. Porque está tudo bagunçado, tudo desorganizado. E aí você deixa de ter. Ou então você até encontra, você ficou uns 10 minutos procurando. Aí já passaram-se 10 minutos. Olha o tempo, ó. 10 minutos você procurando aquela roupa. Não, isso, né? Ainda tem isso. Se ela tiver amassada, você não vai ter que passar. Aí assim, eu tenho, né? Eu tenho aquele sapato maravilhoso, aquela bolsa maravilhosa, mas não sei onde é que está, né? Não sei onde é que está. Você chega na sua cozinha, vai para a cozinha. Você chega na sua cozinha, aí tem aquele emaranhado de itens. Os potinhos. Não, tem os amarradinhos, né? Tem os potinhos que estão lá no fundo. Tem várias coisas. E aí. Também tem isso, né? O pote que a tampa lá na culata, tá tudo descasado, né? Aí você não acha a tampa do pote. Tem essas coisas também. E aí você vai. Eu já saí do quarto, já fui para a cozinha. Aí eu preciso fazer as compras. As compras da semana, a compra do mês. Se eu não tenho uma lista das compras que eu preciso fazer, ou então se a minha despensa não estiver organizada, eu vou comprar arroz demais, feijão demais, farinha demais, biscoito demais. E aí, quando eu vou guardar, ainda descubro que aqueles arroz, feijão, não sei o quê, tá vencido. Olha só, né? Tristeza, né? Aí você, o que isso impacta no meu trabalho? Volta de novo, né? O que tem a ver com o meu trabalho? Já vou falar para vocês. Organização das informações. Quem aqui tem o seu computador todo organizadinho? Pastas, arquivos, foto, celular. Você não vale, né, Iris? Iris não vale, Iris não vale. Mas, assim, a maioria não tem, né? A maioria não tem. Eu tô quase lá, né? Faço minha confissão, tô quase lá. Mas a maioria não tem isso. Isso tudo é uma perda de tempo que você, mais uma vez, por não ter os seus arquivos organizados, e às vezes podem ser arquivos do seu próprio trabalho. Arquivos que você vai utilizar várias vezes, mas que, eu tenho um arquivo tal do trabalho que eu fiz, do relatório que eu fiz, onde está? Em que pasta está? Aí você bota na busca ali do computador, o computador fica rodando. Às vezes você pode até achar, mas vai ter porque ainda tem um detalhe. Qual o nome do arquivo? Né? O nome do arquivo. Você não sabe nem o nome do arquivo. E você não acha. Exatamente, você não acha. Pois é. Organização das ideias. Isso vai depender também do tipo de trabalho que a pessoa realiza. Marni, que faz assim, tecidos maravilhosos. A Will, que pinta, né, telas maravilhosas também. Sugestão. Vocês que são muito criativas, acho que a Will até faz isso. São muito criativas e que precisam colocar ali, imprimir as suas ideias, andem com um caderninho.
né? Tenha sempre um caderninho assim, ou na sua cabeceira, ou na sua bolsa. Assim, mas por que um caderninho? Né? Às vezes as melhores ideias elas surgem assim do nada. E se você não tem como registrar, depois, quando passa um tempo, e você tentar lembrar daqueles detalhes todos da sua ideia, você não vai conseguir. Aí depois, lembrei, pô, mas tá faltando um negocinho. E às vezes era aquele negocinho que era a cereja do bolo daquela sua ideia que você teve. Não vai ser igual, não é? Não, meninos? Vocês que fazem isso. Não vai ser igual. Então, se você tiver mais ou menos essas coisas aqui, mais ou menos não, o ideal é que esteja pleno, né? Organização dos seus espaços, organizações das rotinas, organizações das informações e das ideias, isso tudo vai refletir quando você sai da sua porta, da sua casa, você fecha a sua tranca ali a portinha, vai para o seu trabalho. Porque quando você bota o pezinho fora, você sabe que lá dentro a sua vida doméstica, a sua vida da sua família, ela está organizada. Aí você, e quem trabalha em casa? Vai ser diferente? Não. Mas aí que tem que ter mais ainda isso aqui. Por quê? Se o seu ambiente residencial é o mesmo de trabalho, quanto mais organizado isso aqui tiver, mais produtivo você vai ser. Né? Mas olha, tem que sair, aí vai outra coisa. Se você tem uma, principalmente dos espaços, das roupas, da parte de compras, se você não tem essas coisas organizadas, uma coisa que você pode perder. Você pode perder uma reunião, você pode perder, às vezes assim, o ônibus, o trem, eu tô botando assim, uma pessoa normal, né? E mesmo assim, mas eu vou de carro, o trânsito, 10 minutos, 5 minutos que você sai atrasado, você perde um monte de coisa, várias situações que você pode deixar de fazer. E aí, se você chega atrasado, você já não é bem visto. Porque as pessoas dizem assim, pô, essa pessoa já chega atrasada. Aí você vai perguntar, por que chegou atrasado? Porque eu não encontrei minha roupa, não encontrei meu sapato, não encontrei minha bolsa. Porque a lista de compra que eu tinha que fazer, porque tem que fazer a comida semana que vem, do final de semana, que minha sogra vai vir aqui em casa, eu não consegui fazer, porque estava tudo, né, uma bagunça. Tudo isso reflete, gente. Então, se a vida aqui dentro, eu vou botar como se fosse aqui a nossa casa, né? Se a vida aqui dentro não está organizada, vai refletir em tudo. Porque a organização, ela faz parte da nossa vida. Tanto que se você tiver uma coisa ordenada e outra que não está tão ordenada, você sente a diferença plena. E quanto que isso favorece ou desfavorece você. E os benefícios que a organização te traz. Economia de tempo, otimização desse tempo, porque você pode focar naquilo que é mais importante e não deixar, né, a mente vagar por coisas que não são tão necessárias. Você consegue identificar mais quais são as suas prioridades, porque se aqui está bem organizado, aqui está bem organizado, ali também, eu não preciso mais me preocupar com essas coisas, eu vou me preocupar com aquilo que ainda precisa, que é necessário. Com isso, você melhora a sua autoestima. Você consegue ter um tempo para cuidar de você mesmo. Você consegue se olhar um pouco mais. A organização te traz isso. Mais produtividade, menos estresse. Se você tudo flui bem à sua volta, você consegue ser mais produtivo. E com isso tem menos estresse, que é uma das coisas que mais nos preocupa, estresse. E, finalmente, né, o equilíbrio e o controle da sua vida. Alguns nichos, né, falando um pouquinho da profissão, né, de personal organizer, alguns nichos de mercado, organização residencial, baby organizer, mudança, organização digital, organização inclusiva, que não sei se a maioria sabe que é organização inclusiva. Eu me especializei em organização inclusiva, que é organização para pessoas com deficiência e pessoas idosas, que é um nicho assim, bem diferente, muito pontual, porque são pessoas que necessitam de um cuidado mais especial do que outras pessoas em relação à organização. O etc. eu colocaria home office, organização de fotos, que é muito importante, principalmente agora que a gente tira N fotos, né? Digital tem um monte, né? Organização de malas, para o pessoal que tem viaja bastante, o público, né, bem por conta do próprio trabalho. Se a gente tiver uma malinha organizada, facilita pra caramba, né? É,
Uma vez que a gente, como diz a Jaque, né, quando a gente é contaminada pelo organiza-vírus, né, não tem como, não tem volta, não tem volta, né, não tem volta. Às vezes existe uma resistência, porque é aquela coisa de tirar você da zona de conforto. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, é complicado. Eu diria para você, eu tô do meu próprio exemplo. Eu precisei de anos para sair da minha zona de conforto para poder organizar a minha casa, organizar os meus espaços. Então, assim, não é uma coisa fácil. É demorado, às vezes é demorado. Tem gente que aceita rápido, mas eu diria que a maioria não aceita. Porque é a mesma coisa de assim, você está errado. Ninguém gosta de que diga para você, você está errado. O que você está fazendo não está bom. A gente quer sempre ser aceito. A gente quer olhar para as pessoas assim, todo mundo gosta de mim, né? Tá tudo ótimo, tá tudo bonito, tá tudo legal. Então, quando você mostra assim, abre assim a sua gavetinha e tá tudo ali, aquele mafuá, assim, isso aqui tá mostrando o que eu sou. E ninguém gosta de ser visto dessa forma. A gente quer ser visto sempre de uma forma bonita, uma forma harmoniosa, né? E a desordem, né? Eu já gosto de usar muito a desordem, né? Acho que fica mais bonito que bagunça, né? A desordem, ela faz com que a gente mostre às vezes, o nosso pior lado. Porque a desordem nada mais é do que um reflexo, né, Jaque? É um reflexo do que está aqui, do que está aqui, do que está aqui. Todo esse em volta aqui chamado ser humano. Então, a gente reflete muito no nosso dia a dia, no nosso comportamento, aquilo que a gente está dentro, né? Aquilo que está dentro. E aí que eu procurei essa turma toda. Obrigada. Ah, tá. Foi que eu entendi isso aí que você está falando. Eu entendi exatamente isso aí, concordo plenamente com o que você acabou de falar. Se a gente não tiver consciência desse eu, conhecer eu primeiro, para ser visto externamente, não funciona. Tem que ser nesse caminho aí que ela está falando. Você tem que parar e analisar. Se eu abrir a gaveta aqui, só eu posso ver ou tem mais alguém que pode ver? Porque senão não funciona. Tem que ser esse caminho aí da Débora e da... Você chega, o caminho é longo, mas chega. Sim, é uma escolha. Escolher a gente, né, escolher o nosso trabalho, nem sempre é muito fácil. Porque também tem aquele. Deixa eu passar para cá. Organização é para todos. Tem sempre aquela máxima de que organização, né? A pessoa organizada é só para gente rica. É só para quem tem dinheiro. Organização é para todos. Óbvio que talvez ela possa fazer a organização da casa toda. O outro só possa fazer de um quarto. O outro só dá para fazer da despensa. Mas você vai fazendo. Vai devagarzinho. Vai fazendo, porque quando você vê um espaço ser organizado, você vai tomar gosto. E aí você também vai procurar saber de maneiras, técnicas. Claro que tem algumas coisas que só personal organizer mesmo tem paciência de fazer, né? Tem jeito para fazer, porque é a prática, né? Vai aperfeiçoando. Mas você toma gosto pela coisa. Eu volto a falar de mim mesma. Depois que eu comecei a organizar a minha casa, eu não parei mais. Claro, fui fazendo devagarzinho, né? Porque você fazer de uma casa inteira não é fácil, mesmo estando na pandemia. Mas eu fui fazendo e não parei mais. E hoje chega um ponto em que depois você faz a organização da sua própria organização, né? Você já vi várias vezes, já que fazendo lá, né? Deixa eu olhar de novo aqui esses papeizinhos, deixa eu olhar de novo aqui essa gaveta. Porque de quando em quando, várias pessoas já falaram, nós somos hoje uma pessoa, amanhã, pelas nossas experiências, nós somos outras pessoas, e talvez o que hoje seja muito necessário a gente ter guardado ali no nosso armário, amanhã já não seja mais. Nosso estilo de vida pode mudar, a nossa carreira pode mudar, nossos objetivos podem mudar. E a gente pode também mudar a nossa organização. E aqui eu aproveitar a oportunidade de falar de um projeto que eu desenvolvi chamado PO Itinerante.
PO de Personal Organizer itinerante porque eu estou utilizando algumas viagens que eu faço pelo Brasil, né? Espero que, quem sabe, de repente, pelo mundo, por que não? A gente pensar grande dá trabalho, né? Pensar pequeno, pensar grande dá mesmo trabalho, então vamos pensar grande. E só que é um trabalho social, né? É um trabalho voluntário em que nas cidades onde eu viajo junto com meu esposo, eu procuro pesquisar organizações filantrópicas, de preferência organizações filantrópicas, que se mantêm de uma forma que não tem, às vezes nem tem tantos recursos para se manter, e que, por conta de ter que se dedicar a cuidar daquela atividade fim, né, o idoso, a criança, enfim, não tem tempo para fazer organização. E eu dou, junto com outras colegas personal organizers, um dia de organização. Né? A gente combina um dia, escolhe um espaço que dê para se fazer durante um dia a organização, e eu faço a organização com aquilo que o espaço proporciona. Se for possível, de repente, né, ter alguma doação de produtos organizadores, eu faço. Se não, eu faço com aquilo que o espaço tem e tem dado certo. Né? Eu já fiz aqui no Rio, fiz em Florianópolis, fiz em São Paulo, mês que vem eu estou indo a Curitiba. Então, é um projeto que é um projeto de coração, né? Que, como diz o pessoal, né, deu um insight aqui no início do ano. Eu quero doar, através da organização, um benefício para as pessoas. E realmente eu vejo que tem sido assim transformador, porque todas as pessoas que depois, no pós, que é o ideal, você sempre fazer uma consulta, no pós-organização, todas dizem que estão maravilhadas, que conseguiram manter aquele espaço, que tem sido funcional para elas, né? E para mim, vou só contar, eu sei que está acabando, tá? Mas só contar uma historinha de de lá em Florianópolis, quando nós fizemos a organização de o roupeiro de um lar de idosos. Tinha uma zinha que o armário dela era junto com o roupeiro. Aí a assistente social falou assim: eu sei que vocês estão organizando o roupeiro, mas não dá para organizar só o dela, porque o dela está junto com o roupeiro, aí vai destoar, né? Eu disse, tá bom. Até eu mesmo que fiz o do armário dela. Quando ela voltou, que ela andava de cadeira de roda, mas ela conseguia andar de muletinha. Mas ela estava de cadeira. Ela falou assim: ainda bem que eu estou na minha cadeira. As lágrimas, gente, isso não tem preço. A lágrima dela descendo assim, você transformou. Eu estou arrepiada. Às vezes eu falei, tem que me controlar. Você transformou o meu armário. Agora eu vou achar tudo. Tudo. Aí valeu a pena. Só por isso valeu a pena. E um outro, que foi em São Paulo, em que uma senhora, ela não deixou a gente organizar o armário dela. Aí, mas por que? Então eu fui perguntar também, porque normalmente as assistentes sociais com quem eu falo. Ela falou assim, mas por que ela não quer deixar? Porque ela viveu 20 anos na rua. Ela não tem família, ela não tem ninguém. Então o que ela tem é esse armário aqui. Então ela tem medo que vocês, ao abrirem aquele armário, deixem alguma coisa de fora, ou peguem alguma coisa dela. Eu falei assim, a gente sabe que nada daquilo ali interessa a vocês, mas aquilo ali é a única coisa que ela tem na vida, é aquele armário. Então, a organização é também isso, é você saber respeitar o outro. É você saber respeitar até onde você pode ir e o que você pode fazer na vida das pessoas que você quer transformar. Tem que ter. Isso. É outra coisa. Exatamente. É acolher. Sobre isso, né? Aproveita. Então, só falando um pouquinho do que a Jaque disse, a nossa profissão ela é de acolher, não é de julgar. Claro que a gente vai ter que ver o que está ali, não tem jeito, né? Está exposto. Para a gente poder te ajudar, você tem que expor. Mas é meio que nem padre e psicólogo. O que está ali, fica ali. A gente não vai. O que morre ali, a gente não vai passar isso à frente, nem deve, claro. Porque até assim, mas como é que foi na casa da minha cunhada, da minha prima? Foi. O que interessa agora é a sua.
a sua organização, que vai ser feito aqui nesse momento. Né? Eu aproveito também e deixo aqui minhas redes sociais, o meu Instagram, Facebook, o e-mail. Deixei aí na cadeirinha para cada um o cartãozinho e também o site do projeto, que está ficando cada vez mais linda. Aí, falando que nem a Iris, né? Está lá o registro no site, as informações. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim aqui foi uma satisfação imensa. É a primeira vez que eu estou falando assim em público. É vergonha. Obrigada, obrigada.